Vamos começar. Eu acho muito importante esse prefácio do livro 2, prefácio à primeira edição, principalmente pela segunda parte. Ele está dividido em duas partes. A primeira é interessante porque o Engels nos explica como ele montou o livro 2. Então, a gente percebe que ele teve que trabalhar com manuscritos do Marx e coisas que nem sempre estavam muito desenvolvidas, né? Teve trechos que ele teve que desenvolver. Hoje há uma polêmica em torno disso, né? A edição mega, né? Aquela Marx Engels Gesamtausgabe, está reproduzindo os manuscritos de uma forma mais precisa. E aí os leitores de Marx começam a comparar os manuscritos do Marx para o livro 2 e o trabalho que o Engels faz. Então, há um debate em relação a isso. De qualquer modo, o livro 2 que tem circulado no Fundamental é o livro 2 elaborado pelo Engels e publicado pela primeira vez em 1885. E aí houve uma segunda edição que ele também coordenou, sem grandes modificações, foi mais uma revisão, em 1893. Ao ler o livro 2, a gente percebe uma diferença muito grande em relação ao livro 1, porque os textos são mais estritamente econômicos. No livro 1, o Marx é mais solto para escrever, ele satiriza trechos da Bíblia, ele cita os gregos e etc. Mas aqui tudo está muito limitado a uma argumentação quase que estritamente econômica. E, claro, na forma de rascunho. Mas eu acho particularmente importante a segunda parte desse prefácio, em que o Engels defende o Marx da acusação de que ele teria plagiado a teoria da mais-valia desse Rodbertus, um economista alemão cuja obra, inclusive, a Rosa Luxemburgo expõe criticamente na, na acumulação do capital que nós acabamos de discutir recentemente. Mas vamos discutindo, e aí eu vou apresentando outros elementos, principalmente da parte 2, né, do prefácio. Então, eu ia falar exatamente sobre essa parte 2, que conforme ele foi desenvolvendo, tem algumas discussões que eu não entendi. Assim, que eu fiquei um tempão tentando entender o que é que estava sendo discutido, o que cada um estava apoiando, defendendo, enfim. E aí me deu uma relembrada, assim, a primeira vez que eu li Marx, sabe? Que eu não estava entendendo direito, não estava me situando. Aí agora que eu me situei no livro 1, começa o livro 2, que aparentemente também, só por esse prefácio, nossa, eu demorei para ler ele muito tempo. Porque eu li e eu pensava, ué, como assim? Aí volta e relê. Aí até eu achei, assim, que tinha várias discussões ali, vários autores, que eu nunca tive acesso. Então, acho que também isso empobreceu a minha leitura, sabe? Porque eu imagino que ler esse prefácio conhecendo as obras deve ser, nossa, outra vida, né? Veja que o Engels, ele fala, olha, se a gente for escrutinar os escritos do Marx, nós vamos ver que ele já fala do desenvolvimento desse conceito de mais-valia desde Adam Smith.
Na verdade, nós estamos discutindo teoria sobre a mais-valia, o chamado livro 4 do Capital, e a primeira parte da teoria sobre a mais-valia é exatamente sobre os fisiocratas, os, os primeiros economistas franceses, né, chamados genericamente de os economistas. A fisiocracia se propunha a analisar a sociedade da mesma forma que a física analisa a natureza, né, sobre o impacto do, do modelo newtoniano, etc. Então, o Marx ele vai até antes do Adam Smith para mostrar que nos fisiocratas já há uma teoria da produção desse trabalho excedente que o Marx, na forma do valor, chamaria de mais-valia. Embora os fisiocratas apresentassem isso apenas como o resultado do trabalho agrícola, o único que eles consideravam produtivo, e não na forma de valores, mas na forma de produtos ou de valores de uso. Nesse mesmo texto, o Marx prossegue analisando a própria obra do Adam Smith, que o Engels já cita aí, e mostra como Marx puxa trechos da riqueza das nações, em que o Adam Smith já apresenta uma teoria da mais-valia, uma teoria do trabalho excedente. Ele já mostra como o lucro e a renda da terra correspondem a um excesso sobre o salário pago aos trabalhadores. E aí ele prossegue com a obra do David Ricardo, que é um sucessor imediato do Adam Smith, cita, aí a gente vê o grau de detalhamento a que chegava o estudo do Marx, né? Uma série de economistas que, a partir da obra do David Ricardo, já começam a desenvolver uma crítica da economia capitalista. E nessa crítica à economia capitalista, desenvolvem ainda mais uma teoria da mais-valia. Ou seja, o Engels mostra que o Marx indica claramente na obra dele como essa teoria da mais-valia vinha se desenvolvendo desde o século XVII. Desde a obra o Engels põe aí a obra do Adam Smith, mas na teoria da mais-valia fica claro que isso remete até à fisiocracia. Para mostrar que não tinha sentido nenhum o tal do Rodbertus reivindicar para ele a criação da teoria da mais-valia, né? Porque esse Rodbertus, num dos escritos dele, ele fala: olha, o Marx está plagiando uma teoria que eu já desenvolvi bem antes. Mas o que eu acho particularmente interessante nessa segunda parte do prefácio é que há uma similitude quase de coincidência quase milimétrica com o argumento que o Thomas Kuhn desenvolve na estrutura das revoluções científicas, exatamente sobre as revoluções científicas e o papel da descoberta científica nessas revoluções. Vejam que o Engels compara o desenvolvimento progressivo da teoria da mais-valia com a descoberta do oxigênio. Então ele fala, olha, o Priestley
viu lá que tinha alguma coisa diferente do flogisto, que era a teoria predominante na química, ou o paradigma que imperava na química naquele momento. O Schiller, que era sueco, também desenvolveu, mas eles não conseguiram apreender o caráter dessa nova substância, porque eles estavam apegados, eles estavam raciocinando dentro do marco da teoria antiga, que era a teoria do flogisto. O Thomas Kuhn, ele considera que o Chile é anterior ao Priestley na descoberta do oxigênio. Só que a publicação da obra dele foi posterior à da obra do Priestley. Então, os dois descobrem o oxigênio, mas não conseguem compreender o que eles têm na mão. Por quê? Eles continuam a raciocinar no âmbito da teoria do flogisto. É o que o Marx fala daqueles que começaram a desenvolver a teoria da mais-valia e que identificavam a mais-valia com suas formas específicas, como, por exemplo, o lucro, a renda da terra, o juro, porque estavam vinculados, o Marx fala, às antigas categorias. Ou seja, eu estava raciocinando num marco teórico diferente. O que o Marx faz? Para ele desenvolver uma teoria, diz o Engels, que eu acho muito a propósito, para ele desenvolver o que o Engels chama uma teoria absoluta da mais-valia, ou uma teoria geral da mais-valia, uma teoria da mais-valia, ele revê todo o sistema categorial. Ele revê todo o sistema teórico que ele tinha herdado da economia clássica. Então, o Marx, ele não só desenvolve uma nova teoria do valor e do dinheiro, como ele cria conceitos que vão praticamente tornar, no âmbito da teoria que ele estava desenvolvendo, não só necessária, como meridianamente clara, uma teoria sobre a mais-valia. Então, o Marx, ele desenvolve na sua teoria do valor da mercadoria os conceitos de trabalho abstrato e trabalho útil. Ele fala, olha, a utilidade da mercadoria produzida por um trabalho específico, o trabalho do alfaiate, o trabalho do sapateiro, etc. É um trabalho que pode ser tecnicamente descrito, empiricamente descrito, em que a atividade humana está subordinada a um fim específico, transformando elementos da natureza em um objeto que vai satisfazer determinadas necessidades humanas. Mas o valor, diz o Marx, é a cristalização não do trabalho do sapateiro ou do alfaiate, mas do trabalho humano em geral. Quando se fala em valor de mercadoria, se fala numa quantidade de trabalho humano genérico que está cristalizada naquele objeto. Essa noção de trabalho útil e trabalho abstrato é um Marx que cria. É um léxico novo que ele inventa para desenvolver a sua própria teoria. E, de acordo com Thomas Kuhn, toda revolução paradigmática que implica uma revolução teórica requer o desenvolvimento de um léxico novo, ou novos conceitos, ou os conceitos antigos com um significado diferente.
Tanto que, criticando o Popper, por exemplo, Thomas Kuhn fala, olha, a teoria do Newton não pode ser considerada um caso particular da teoria do Einstein, porque os conceitos do Einstein têm um significado totalmente diferente dos conceitos do Newton. Ele usa as mesmas palavras que o Newton, mas para o Einstein, aceleração, velocidade, são conceitos completamente diferentes daqueles presentes na teoria newtoniana. O Thomas Kuhn também dá o exemplo, aliás, ele privilegia o exemplo, por isso que me chamou a atenção, da descoberta do oxigênio. Ele fala, olha, o Priestley e o Shelley descobriram. Mas eles não conseguiram provocar a mudança paradigmática que levaria a uma revolução científica. Algo que o Lavoisier fez. Então, claro, a descoberta do oxigênio foi a base para uma revolução na química. Há um outro elemento que aproxima muito esse argumento do Marx e do Engels sobre o desenvolvimento da teoria da mais-valia e as revoluções científicas do Thomas Kuhn. Ele fala, Thomas Kuhn, uma descoberta científica não é algo que ocorre num determinado momento em que se acende uma luzinha sobre a cabeça do descobridor e ele vê uma coisa nova. Claro, isso pode acontecer. Ele dá até o exemplo, o cientista acorda no meio da noite e tem aquele insight. Mas quando isso acontece, isso é o resultado de todo um processo de mudança anterior, do qual participaram não só o cientista, mas vários outros que estão com a atenção voltada para aquele problema. Então, para o Thomas Kuhn, em geral, uma descoberta científica que gera transformações paradigmáticas é um processo do qual participam várias pessoas. É um processo, não é algo que ocorre num momento. Então, ele desenvolve uma nova noção de descoberta para reafirmar a tese de que a prática científica é uma prática coletiva. Não podemos imaginar o cientista isolado no laboratório. Isso é só uma situação circunstancial. Pode ocorrer do cientista no laboratório descobrir algo, como ocorreu com a descoberta do raio-x. Mas ele vai descobrir isso, no caso do Röntgen, num contexto em que outras pessoas já viram o mesmo efeito, em que a prática científica está se aproximando coletivamente daquilo que o Röntgen teve capacidade de individualizar e verbalizar. Então, o Röntgen descobre o raio-x sozinho no laboratório, num período de mais de um mês, em que, diz o Thomas Kuhn, ele mal saiu do laboratório, e aquilo teria efeitos muito importantes para a transformação da química no século XX. O que o Engels aponta aí, secundando o Marx, é de que a teoria da mais-valia também vai se desenvolvendo em muitas mãos. Ele não surge de uma cabeça genial. É um processo de elaboração coletiva. Elaboração coletiva. Que começa lá nos fisiocratas, já um aceno do James Stewart, diz o Marx, mas é quando o James Stewart critica os mercantilistas,
Mas os fisiocratas é que criam a primeira teoria da produção capitalista, ainda que identificando o trabalho produtivo com o trabalho agrícola, ou seja, o trabalho produtor de excedente com o trabalho agrícola, e o excedente eles identificam com a renda da terra, etc. Adam Smith faz avançar a teoria, generaliza a noção de trabalho produtivo de capital. Isso avança com o David Ricardo, com o Sismondi. Esses primeiros socialistas baseados na economia ricardiana também tornam mais clara a elaboração de uma teoria da mais-valia, até que o Marx incorporando esse conjunto de obras, reelabora tudo de uma nova forma. É por isso que eu acho que o Marx realiza uma revolução teórica, no sentido apontado pelo Thomas Kuhn, e que fica visível nesse texto do Engels. O Engels ressalta isso. De início eu achava que o Marx era só um prolongamento da economia clássica, mas a gente percebe que há uma revolução, há uma mudança qualitativa. Tanto é, professor, que uma vez eu estava vendo, quando eu estava escolhendo qual curso eu ia fazer, estava olhando as grades curriculares e Ciências Econômicas na UFSM tem, se eu não me engano, uma cadeira só para a economia do Marx. Tipo, ele tem uma cadeira, que, se não me engano, até de 90 horas só sobre ele. Então dá para ver que ele tem algo que não é tão... que nem o senhor falou, que não está incorporado naquela economia clássica, né, sequencial. Tipo, tem um rompimento, assim. Eu até conheci o professor que trabalha com Marx lá. Ele também desenvolve a leitura. Eu não sei se ele desenvolve a leitura de todo o livro 1. Ele me falou que trabalha só com o livro 1. Mas eu não sei se ele lê todo o livro 1 ou parte do livro 1. Não me lembro o nome dele agora. Eu participei de uma banca de TCC, inclusive sobre a obra do Marx, né, lá na filosofia, junto com ele. Mas como eu tinha trabalhado anteriormente com a obra do Thomas Kuhn, até traduzir, fiz uma nova tradução da Estrutura das Revoluções Científicas, ao ler o prefácio do livro 2, me chamou muita atenção a maneira quase idêntica com que o Engels expõe essa descoberta do oxigênio. Thomas Kuhn também fala do Priestley, do Schiller e do Lavoisier, né? Ele, inclusive, fala, olha, o Lavoisier deu uma contribuição, mas o processo prosseguiu. É claro que foi a contribuição que virou a roda da história, que gerou a mudança qualitativa. Mas, mesmo assim, ele fala, olha, não dá para determinar historicamente em que momento nós podemos dizer que o oxigênio foi descoberto, porque o próprio Lavoisier ele ficou apegado a determinadas concepções que depois seriam abandonadas. É claro que o Engels nem o Marx falam aí em mudança paradigmática. Eles falam em abandono das antigas categorias. Não desenvolveram porque permaneceram apegados às antigas categorias. Ou seja, continuaram raciocinando dentro de um paradigma mais antigo. E aí o Marx muda a teoria do valor, desenvolve uma teoria do dinheiro e desenvolve uma teoria da mais-valia ou uma teoria do capital
para a qual conceitos como capital constante e capital variável vão ser essenciais. Por exemplo, os conceitos de capital constante e variável, o Marx criou. A gente não vê na obra anterior. Isso é invenção dele. É a nova linguagem que ele desenvolveu no seu trabalho teórico. Tanto que o Engels fala, olha, todos esses que ficaram apegados às antigas categorias caíram rapidamente no esquecimento, mas a obra do Marx está aí, gerando um efeito enorme. E o Engels escreve isso no momento em que o capital já estava começando a ser debatido numa escala maior, né? Mas o grande debate, na verdade, começaria na última década do século XIX. E, curiosamente, principalmente entre economistas russos. Economistas universitários russos incorporaram capital e discutiram o desenvolvimento do capitalismo na Rússia a partir do capital. Principalmente a partir do livro 2, né? Tanto que o Marx não só se correspondeu, como cooperou diretamente com os tradutores para o russo do Capital. Quer dizer, houve uma primeira tradução. Aliás, a primeira tradução do Capital foi russa. E essa tradução foi única no sentido de que foi a única tradução da primeira edição. Depois houve uma nova tradução, feita pelo mesmo grupo, no centro do qual estava um tal de Danielson. E, tanto com ele quanto com outros, o Marx tanto interagiu pessoalmente na Inglaterra, quanto manteve correspondência. E essas edições russas do Capital foram muito importantes para suscitar um debate sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Se era possível, se não era possível. E a Rosa Luxemburgo dedica vários capítulos no Acumulação do Capital. E o núcleo desse debate foi o livro 2. Entre as obras está um livro do Lenin, chamado Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Agora, no livro 2, o Marx analisa o que está no subtítulo do livro, que é a circulação do capital. Enquanto no livro 1 ele analisa o processo de produção do capital, agora ele vai analisar o processo de circulação. Então, por exemplo, o capítulo que nós vamos discutir a semana que vem já apresenta a circulação do capital na fórmula que ele apresenta o capital no livro 1, que é dinheiro, mercadoria, dinheiro. Para ele, essa é a fórmula geral do capital. Só que aqui, ele analisa detalhadamente o processo. Então, há um adiantamento em dinheiro, que é transformado em meios de produção e força de trabalho, concatenados num processo produtivo que produz uma massa de mercadoria que contém mais-valia. O capital dinheiro, então, se transforma em capital mercadoria para a produção. Essa mercadoria
utilizada, ou esse capital mercadoria utilizado no processo produtivo, se transforma numa massa de valores de uso produzida e que agora contém mais-valia. Vamos supor que a empresa produz sapato. Então, o empresário tem uma massa de sapatos. O capital produtivo se transformou no capital mercadoria. O empresário tem que vender essa mercadoria, ou seja, ele tem que transformar o seu capital em forma de mercadoria produzida em dinheiro. Por quê? Esse dinheiro vai ser utilizado por ele, no todo ou em parte, com ele consumindo uma parte da mais-valia ou não, para assegurar a continuidade do processo produtivo. Então, ele, com o dinheiro obtido, ele vai comprar mais meios de produção e mais força de trabalho, e dá início a um novo ciclo produtivo, de tal forma que o capital ele adquire de início a forma dinheiro, depois a forma produtiva, depois a forma mercadoria, depois a forma dinheiro novamente. Aí o ciclo se encerra para recomeçar. Esse é o processo que ele chama de reprodução do capital. Ou o processo de circulação do capital, processo no qual o capital se reproduz. E no fim do livro, ele vai, então, fazer uma análise dessa reprodução em escala ampliada. E nos capítulos que nós vamos ler a partir de agora, ele está analisando a circulação do capital individual, ele vai analisar os vários elementos dessa circulação. É praticamente o capital funcionando. O capital passando por suas várias fases. Professor, uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, aquele livro do A Essência da Constituição, do La Salle, né, foi feito no século XIX, eu acho que só no final do século XX que veio alguém para rebater, e mesmo assim, é aquele Hess, não, esqueci o primeiro nome dele, não sei se o senhor conhece. O Kelsen. Não, o Hess, que ele escreve A Força Normativa da Constituição. Conrad Hess. Certo. E aí, até, tanto é que a gente teve uma discussão, né, porque o Ferdinand Lassalle, ele tem esses ideais bem marxistas na obra dele, né, de falar que a Constituição, na verdade, ela é o que quem está no poder decide que ela é. E ela só é realmente efetiva quando ela é comparável, quando ela exerce, digamos assim, senão ela é questionada, senão existem revoluções e tudo mais. E aí vem esse Hess e ele fala que a Constituição ela tem uma força para mudar a realidade, tanto é que na última aula teve uma baita discussão se realmente qual dos dois estava mais certo, e a maior parte da turma concordou que, na verdade, o Lassalle estava certo. Então, essa ideia de que o Marx fez uma revolução científica também vai, assim, tipo, para além só da economia, né? Também para essa observação do papel do Estado, que até hoje, tipo, é discutida, assim, e eu nunca achei que eu fosse ler nada marxista no direito, né? Vendo, assim, a grade curricular. O Marx ele tem uma relação conflituosa com o Lassalle. Você vê que no prefácio à primeira edição ele faz uma crítica ao Lassalle. Ele fala: o Lassalle incorpora muitas categorias da minha obra sem citar. Sim, tanto é que só no prefácio que o autor do livro do Lassalle comenta sobre Marx.
Porque até então, se depender dele... Eu não conheço a obra do La Salle, então eu nem saberia como discutir isso, mas é uma boa sugestão de leitura. De qualquer modo, tem um texto do Marx chamado Crítica ao Programa de Gotha, que é uma crítica aos lassalianos. É muito interessante esse texto, tanto porque ali o Marx desenvolve um pouco a sua concepção de Estado, a sua concepção de direito, e ele considera que isso que nós chamamos de direito, na forma generalizada que adquiriu na sociedade contemporânea, é uma especificidade da sociedade capitalista e deriva de uma economia fundada na troca de mercadorias. Isso significaria que a supressão dessa sociedade suprimiria também o direito. Porque o Marx fala, olha, o direito é a igualdade formal que esconde a desigualdade de fato. Então, você tem, por exemplo, de acordo com a norma do direito, o pagamento dos salários de acordo com o tempo de trabalho de cada um. Então, se a pessoa trabalha 5 horas, ela ganha R$ 50, 10 por hora. Se outra pessoa trabalha 5 horas, também vai ganhar R$ 50, 10 por hora. Mas, diz o Marx, isso esconde uma desigualdade real, porque o primeiro operário pode ser solteiro, o segundo pode ter 5 filhos. Então, nós vamos ter aí o pagamento de acordo com o trabalho, e como os contextos de vida das pessoas são diferentes, na prática elas vão se relacionar de uma maneira muito diferente com esse salário igual. Ele faz essa crítica porque ele está apontando para a possibilidade de uma sociedade futura, que ele chamava de sociedade comunista, em que o desenvolvimento exponencial do processo produtivo permitiria a supressão dessas formas de distribuição ancoradas no direito e que emergiram da sociedade capitalista. Então, no lugar da máxima a cada um, de acordo com o seu trabalho, seria possível distribuir o produto social de acordo com a máxima a cada um, de acordo com suas necessidades. Então, claro, o solteiro tem um leque de necessidades. O casal que tem 5 filhos tem um outro leque de necessidades, né? Mas é um texto em que eu acho muito importante esse texto. Aliás, foi um dos textos que, ao ler, contribuíram para mudar a minha cabeça no sentido de desenvolver concepções informadas pela teoria do Marx, né? Ou crenças informadas pela teoria do Marx. Mas eu nunca peguei o La Salle para... É um cara importante, né, no socialismo do século XIX. Vou procurar a obra dele, vou ver se... Ou seja, tirando... Eu acho que tem umas 30 páginas e ele é meio em formato de manifesto, digamos assim. Diferente do resto, que é muito acadêmico, né? O La Salle, ele começa o livro dele falando que ele vai tentar explicar de um jeito que todo mundo possa entender, tanto que ele secciona, tipo, dos operários, dos camponeses, dos latifundiários, dos industriais, e ele secciona, então é assim, ó, assim para ler, porque ele realmente explica para todo mundo entender, diferente do... que eu senti que ele quis fazer não um panfleto, mas algo mais manifesto mesmo, para que circulasse.
numa linguagem que a massa possa compreender, né? O texto do Pachucanes, que nós estamos discutindo, ele está baseado nisso, ele está baseado nessas concepções do Marx, tiradas do capítulo sobre a troca de mercadorias, em que o Marx fala que da troca de mercadorias, que é uma relação econômica, emerge imediatamente uma relação contratual, juridicamente regulamentada ou não, mas o Pachucanes considera que uma concepção marxiana do direito deveria levar em conta essa determinação do contrato e da propriedade pela relação econômica, né? Sendo que a propriedade seria só a forma jurídica da relação econômica, ou da relação de produção. E esse texto dá crítica ao programa de Gotham, em que o Marx faz uma crítica aos lassallianos, né? Em que o Marx historiciza o direito. Ele fala, o direito é algo que adquire o seu pleno desenvolvimento e generalização na sociedade capitalista e vai só sobrar com ela. É uma tese para discussão. A gente tinha uma professora de História do Direito que falava que se não houvesse Estado, não haveria direito, né? Então, ela fazia, tipo, algumas piadinhas de vocês não podem ser tão comunistas assim, senão vocês perdem o emprego e tal. Pois é, exatamente, né? Mas você vê, o Pachucanes era um cara do direito, né? Um cara que contribuiu para o desenvolvimento do direito da União Soviética, da Constituição e tal, né? Então tá, pessoal. Eu, infelizmente, não vou poder prosseguir mais hoje, porque eu já deveria estar numa outra reunião do núcleo docente estruturante da educação especial, mas eu avisei para eles, falou, vou chegar atrasado porque eu tenho uma outra atividade antes. Eduarda, Davi, gostariam de levantar mais alguma questão aí do... Claro, como eu falei que eu vou chegar atrasado, até 16h15, 16h20, eu acho que... Professor, eu acho que eu só tenho um comentário que eu achei bem fofinho, assim, no final do capítulo, que ele fala que o Marx implorou muito para dedicar o livro 2 e 3 para a esposa dele. Exatamente, E que foi publicado aquele prefácio no dia do aniversário dele, alguma coisa assim. E eu achei muito engraçado, porque tem aquelas teorias, né, que o Marx e o Engels, eles eram bem próximos. E daí eu achei muito engraçado que ele fala, tipo, a esposa do é para a esposa do Marx, tá? Ele implorou, hein? Não entendo nada, galera. Foi recomendação expressa que tanto o livro 2 quanto o livro 3 fossem dedicados à esposa dele. Porque o livro 1, ele dedica a um militante socialista alemão, né? Mas deve aí... ter levado madura em casa, professor. Hein? Ele deve ter levado madura em casa. Não, mas você sabe que a mulher do Marx morreu antes dele, né? Eu acho até que isso pode ter contribuído para acelerar a morte dele. Ele já estava adoentado e tal, né? Mas ela morreu antes. Acho que um ano antes, não me lembro exatamente, mas foi não foi muito tempo antes dele, não. Então, vamos ler o livro dedicado a Jenny, né? Que a gente começa a discutir no Dia dos Namorados, né? Muito romântico, professor, muito romântico. Muito romântico. Falou, pessoal. Tchau, professor. Até mais, professor. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.